Bom, pessoal, seguindo aquele primeiro vídeo que a gente tinha feito sobre os Calligraphic Brushes, eu vou fazer uma demonstração hoje do Bristol Brush, que é o pincel que a gente usa para conseguir esse tipo de efeito. Você vê muita transparência, muita sobreposição. Você não vê uma linha definida, você vê áreas pintadas, né? E você consegue tirar texturas, você consegue tirar resultados de transparência muito interessantes utilizando o Bristol Brush. Ele termina sendo um brush fácil de você fazer, porque você não precisa criar um desenho para fazer o brush. Que nem o Calligraphic Brush, você só configura parâmetros. Então aqui no painel Brushes, a gente vê os brushes. Deixa eu ligar aqui o mouse poser para a gente ir destacando à medida que vai falando. Aqui no painel Brush você vê os brushes, eles têm um desenho de pincel. Aqui tem vários configurados, né? E tanto quanto o Calligraphic Brush, você não precisa fazer um desenho, você só configura parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui nesse traço, vou identificar qual foi o brush usado, foi esse daqui. Vou soltar a seleção. Como qualquer brush de Illustrator, quando você vem editar ele aqui no painel Brushes, você vai ver os resultados no desenho. Então, por exemplo, eu venho editar aqui, você vê que não tem nada do desenho, tem configurações de como se você estivesse realmente escolhendo um pincel. Então você tem configurações sobre a forma do pincel, está marcado preview aqui, então as alterações que eu for fazendo aqui vão acontecendo na área de trabalho. Eu vou mostrar rapidamente assim as opções na edição, depois a gente cria um brushzinho da gente e cria um desenho similar a esse daqui e vai vendo o funcionamento do Bristol Brush, que além das opções de configuração, que é principal no Bristol Brush é você ter em mente o resultado dele é extraído basicamente de você fazer muita sobreposição, conseguir texturas, conseguir profundidade, usando pincelada sobre pincelada como se fosse uma aquarela, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui e troco o tipo de Round Point para Round Fan, que é um pincel de ponta larga, eu estou saindo de um pincel de ponta fina para um pincel de ponta aberta, espalhada. Lá no desenho vai ter efeito. Aí você tem o size, que seria a espessura do brush, tá? Você tem o Bristol Length, que seria o tamanho da cerda, né? Bristol é cerda, né? Então se eu escolho um pincel de cerda curta, que vai me dar normalmente um traço com menos tinta e um traço mais duro, ou um pincel de cerda longa, que vai me dar um traço mais denso, né? Porque ele carrega mais tinta. Você vê que a Adobe usou aqui uma terminologia, é como se você estivesse realmente escolhendo ou modificando o tipo de pincel que você está usando, né? O Bristol Density seria um pincel mais cheio de cerdas ou mais vazio, um pincel mais ralinho, né, como a gente diz. Então aqui, ó, um pincel ralo ou um pincel com muita cerda, de alta densidade, né? Aí tem o thickness, que seria a espessura da cerda, se é cerda fina, ou se é um pincel de cerda mais grossa. Você vê que cada um deles vai dando resultados diferentes ali, são pequenas diferenças, evidentemente, mas que conseguem fazer você configurar muito bem o traço que você pretende dar. Aqui seria o mais translúcido ou mais opaco, que seria uma configuração essa sim, que não é exatamente de pincel, né? É uma coisa bem digital, mas o efeito é exatamente o que você imagina. Mais translúcido vai ficar uma pincelada bem transparente, e mais opaco vai ficar uma pincelada bem marcada, né? Bem opaca. Mesmo assim, nada você vai conseguir aí, basicamente, 100% de opacidade, como você pensaria, né? Ele sempre tem uma certa transparência. E outro aqui sobre a dureza da cerda, se ela é mais rígida ou mais flexível, né? Mais rígida ou mais flexível. São associações, né, para você, mexendo aqui, tentar entender mais ou menos o que vai acontecer lá. O que vai fazer você entender bem a relação disso com o efeito é, primeiro, você ter o preview marcado, quando você estiver mudando as configurações do brush, e usar bastante, que eu sempre costumo dizer, o que faz a gente aprender a usar bem um recurso é utilizar ele muitas vezes. Não basta olhar apenas uma vez e achar que você já tem domínio daquilo ali, porque o domínio disso aqui vem de você cruzar esses parâmetros aqui e misturar aquilo ali no teu desenho, né? Eu vou cancelar, que eu não quero mudar o desenho original, quero manter esse pincel igual. Na nossa edição a gente pode ir fazendo uma coisa parecida com esse desenho aqui, igual realmente é difícil porque o desenho é bem
gestual, né? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou deixar a área de trabalho aqui branquinha, para poder sair da folha. Eu vou fazer o desenho da minha folha aqui fora, vou deixar esse artboard aqui invisível também, que não estou precisando dele. E vou fazer o desenho assim na área branca. Tem essa folha aí, eu vou usar ela mais ou menos como referência e vou fazer um desenho aqui do lado. Vou usar o tablet, a mesinha, porque para esse tipo de pincel ela é bem mais interessante para o uso do que o mouse, tá? Então eu vou pegar aqui um pincel de traço, vou pegar esse aqui. Outro detalhe também importante quando você trabalha ilustrações desse tipo, mesmo que essa aqui esteja bem simplificada, depois eu vou mostrar uma ilustração mais densa, mais profissional, digamos assim, usando apenas o recurso do Bristol Brush. Essa ilustração aqui do Greg Geisler, um americano. Aí eu vou passar camada por camada, que era justamente isso que eu ia falar aqui no nosso desenho. Organizar esse tipo de ilustração em camadas é fundamental para que você tenha um trabalho otimizado, para não ficar perdido na hora de ir trabalhar. Por exemplo, aqui eu dividi bem basicamente folha, que é o traço, manchas verdes, onde eu criei basicamente a textura, e manchas marrons, onde eu criei alguma coisa para dar a dinâmica, para não ficar muito chapado. Você vê que o desenho é simples. Todas essas manchas foram feitas com Bristol Brushes. Aqui eu consegui um efeito de textura, usando um pincel que deixa bem assim arranhado, e em cima o traço para definir o desenho, tá? Então eu vou clicando aqui na camada da folha, vou pegar um pincel de traço bem nítido, pode ser esse daqui. Se a gente precisar editar alguma coisa, a gente edita, tá? Vou deixar o traço aqui verde e vou pegar a ferramenta Brush, né, que já uso direto, escolhendo o brush que a gente vem aqui, esse daqui, e vou fazer mais ou menos aí um desenho de uma folha parecida com essa aí. Depois eu vou arrumar esse traço, que tá meio tortinho, né? Vou pegar aqui o Direct Selection, dá só uma arrumadinha aqui. Pegar a ferramenta Smooth para dar uma suavizada. Deixa eu crescer um pouquinho isso aqui, bem suave. Tirar essas quebradinhas daqui. Eu costumo usar esse tipo de ferramenta, como vocês estão vendo, imaginando que é realmente uma coisa muito gestual. Não é um desenho técnico, não é um desenho de precisão. Então, por isso que eu estou fazendo essa arrumação aqui bem despretensiosa, digamos assim, né? Sem me preocupar com forma exata, só dando um tapinha aqui para ficar com um aspecto mais suave. Vou fazer aqui um traço para ser como se fosse um miolo. Deixa eu ver a configuração aqui. Ok. Fazer umas linhazinhas aqui. Você vê que, claro que você pode fazer esse tipo de traço usando o mouse, mas usar a mesa digital, o tablet, para fazer isso aqui dá muito mais resultado. Você trabalha muito mais à vontade, digamos assim, né? A mão corre mais solta quando você está com a caneta, porque você tem mais espaço para mexer a mão na mesa. O mouse, normalmente, você trabalha com uma sensibilidade alta, então qualquer tracinho que você faça com o mouse, você termina andando um pedaço muito grande no desenho, tá? Bom, aqui, olha, se a gente quisesse personalizar um pouquinho o traço, vou desabilitar aqui o Smart Guides e o Snap to Point, porque aqui eles não estão sendo úteis. Seria a gente dar 2 cliques aqui no brush que foi usado, por exemplo, e fazer alguma alteração que melhorasse ou que modificasse esse desenho em relação ao que a gente quer. Por exemplo, eu podia querer que ele ficasse um pouquinho mais fino, um pouquinho mais concentrado. Eu tenho várias opções aqui onde eu posso ir buscar esse resultado.
aqui não funcionar, né? Ó, aqui, por exemplo, pegando um pincel um pouco mais rígido, eu consigo um traço mais apertado para cá. Lembrando que quando eu estou editando esse brush aqui, como ele foi usado também nesse desenho, ele está mudando o desenho original. Tá? Caso isso aí não me interesse, eu posso cancelar e posso pegar esse brush aqui, duplicar, né? Eu tenho ele aqui, ó. Eu venho duplicar esse brush, arrastando ou clicando nele e vindo no botão de opções aqui do painel brush e escolhendo duplicate brush, ou simplesmente arrastando esse brush para essa paginazinha do new brush. Fazer isso aqui também duplica o brush. Eu vou duplicar esse brush aí, que no caso esse aqui é o original, é o que está sendo usado aqui e aqui. A cópia veio parar aqui embaixo. Eu vou usar essa cópia aqui. Então, se eu estou com essas linhas selecionadas e clico aqui nesse brush que eu acabei de duplicar, eu estou usando a cópia. Então eu posso editar esse aqui agora, que não vai afetar esse desenho, porque esse desenho aqui está usando o original, esse daqui de cima. Vou dar 2 cliques aqui, deixa eu soltar a seleção. Aí eu posso pegar ele mais rígido para deixar meu traço um pouquinho mais fino. Você vê que agora esse desenho não muda, né? Aqui já é suficiente, não precisa muita coisa não. Vou dar OK e vou mandar ele. Ah, ele está dizendo que não é muito longo, tudo bem. Vou colocar aqui traço, folha. Mando ele aplicar. Estou na camada da folha. Aí vou fazer umas manchas verdes aqui, similares a essa daqui, ó. Você vê que aqui basicamente eu usei um pincel bem grosso, tirar um traço desse aqui para a gente ver. Que deixa a textura, ele é um pincel que tem uma textura muito marcada, né? Então, clico aqui, vou pegar esse brush aqui, esse foi o que eu usei. Tá? Vou fazer um traço dele aqui fora, para a gente entender. Ó, como ele deixa o risco bem visível. Isso para criar textura é bem legal. A partir desse daí você pode fazer variações, que são pequenas modificações na edição, enquanto você dá 2 cliques e sai mudando algumas configurações aqui. Eu vou usar esse aqui inicialmente e vou fazer alguns traços para criar uma textura. Você vê que aqui nessa parte das manchas verdes, apesar de ser uma camada só, eu usei mais de um tom de verde. Aqui tem pelo menos 2 que eu estou identificando. Um verde mais escuro, tá? E depois um verde mais claro. Esse verde mais escuro, inclusive, eu acho que eu usei outro brush que a mancha está muito densa. Qual foi o que foi usado aqui? Foi esse de 7.4 mesmo. Tá? Vou pegar aqui esse brush e vou devagarinho escolher, tá no verde escuro, ok? Fazendo uns tracinhos aqui, ó. Esses aqui que estão mais grossos, eu vou deixar mais assim no contorno para delimitar um pouco melhor. Vou acentuar um pouquinho os traços. Que o Bristol Brush, o efeito dele, a usabilidade dele se baseia em você pensar sempre num desenho que vai ser construído com muitas camadas de pincel. Você não vai usar ele para pintar uma cor, chapar uma cor e aquilo ali ficar resolvido, digamos assim. Você sempre vai pensar nesse tipo de coisa, muita sobreposição, né? Vou pegar esse aqui agora, aqui, deixa eu soltar a seleção. Pegar esse aqui que tem aquele traço que eu já tinha visto, né, bem texturizado, e eu vou criar uma base, né, seguindo mais ou menos o sentido do desenho da forma. Vou preencher bastante isso aqui. Uma coisa que ajuda muito aqui é você também procurar não fazer um traço assim, encher demais uma vez, não sei que você esteja enchendo uma área pequena, né? Porque isso aí pode te atrapalhar se não der resultado. Na hora de você desfazer alguma coisa, você vai perder um pedaço muito grande de traço. Então é bom ir dando pequenos tracinhos assim, você vê que com a sobreposição é que a gente vai ganhando o movimento e vai ganhando devagarinho a cor. Deixa eu fazer esse último aqui que saiu muito.
Esse é o espírito, digamos assim, do Bristol Brush. Você vai preenchendo. Pressa não ajuda muito nesse tipo de trabalho, né? Você tem que ter o critério de ir fazendo e avaliando e vendo se você tem que preencher mais uma área do que outra. Eu posso começar a preencher um pouco mais essas áreas do meio. Nesse caso eu estou fazendo sempre nesse sentido, porque esse pincel, essa configuração que ele tem aqui, está deixando uma textura muito visível. Então, se eu fizer cruzado aqui, vai ficar esquisito, tá vendo? Não vai conversar com o desenho, digamos assim. E que é muito parecido com a utilização que você faz de um pincel mesmo. O sentido que você passa o pincel faz toda a diferença. Não é só a cor, né? É a cor e o desenho que aquela pincelada vai deixar, né? Eu vou pegar um tom de verde um pouquinho mais luminoso, só voltando aqui, eu vou deixar essa camada invisível, para fazer essas outras manchas. Você vê que essas outras manchinhas aqui, meio verde amareladas, elas não têm tanto textura, elas são mais preenchimento mesmo, né? Como se fosse manchando uma área com cor. Eu vou ainda encher um pouquinho mais aqui esse nosso desenho. Vou pegar também aquele primeiro brush que eu usei, que tinha a linha mais marcada, né? Acho que foi esse daqui. Pode ser esse de 3 aqui também, que eu acho que ele é bem... Isso é muito forte. Eu acho que vou usar esse daqui mesmo. É que ele tem um pouco de textura. Tem algum... Esse aqui muito largo. Bom, eu posso me basear nesse daqui também e fazer alguma alteração nele, né? Por exemplo, posso duplicar, vou pegar esse 7 aqui. Vou duplicar ele e vou deixar ele um pouquinho mais estreito. Estou duplicando para não mudar alguma coisa que tenha sido usada originalmente. Ele é esse daqui. Vou fazer um traço, deixo ele aí. Eu costumo trabalhar desse modo mesmo. Faço um traço, dou 2 cliques aqui e venho mexendo para ver. Por exemplo, eu quero afinar um pouquinho o traço. Eu sei que se eu aumentar um pouco a rigidez, eu consigo fazer um traço mais concentrado. Tá vendo? Faço ele mais opaco. Também nem tanto, imaginando que eu quero dar uma reforçada nessas linhas de desenho. Isso aqui tá bom para mim. Aí venho cobrindo aqui para reforçar as linhas de desenho, as linhas de contorno, né? Para não ficar só mancha. Isso aqui. Eu estou usando o próprio desenho que eu criei no início como base. Eu reforço mais essas linhas e consigo um resultado de definição melhor da forma. Ok. Aí eu vou passar com um pincel que manche melhor. Esse não. Esse aqui. Esse aqui pode ser uma boa para fazer essas manchas mais verde, mais amarelado, né? Então eu vou catar aqui um tom de verde mais luminoso. Vamos ver esse daqui. Não mudou? Aqui. Olha lá. Posso conseguir fazer isso aqui, criando umas manchinhas. Aqui eu estou pintando áreas, né? E você entendendo que você, quando começa a trabalhar a sobreposição, ou seja, eu dou uma pincelada, depois volto, passo lá por cima, eu vou conseguindo uma coisa muito parecida com o que a gente consegue em aquarela. Conseguir efeito de áreas com mais densidade da mesma cor, porque você tem pincelada sobre pincelada. E aqui eu estou pintando diferente da hora que eu estava fazendo com o verde escuro, porque no verde escuro eu tinha a preocupação de usar um sentido para caracterizar essa textura, meio que no sentido do desenho da folha. Aqui eu posso trabalhar mais à vontade, porque esse pincel já não tem tanta textura. Estou usando ele mais para fazer essas manchinhas meio coloridas, né? Para tirar aquele brancão que está aparecendo ali por baixo e deixar esse verde menos forte, esse verde escuro, né? Eu tomo muita conta do desenho, só tinha ele, né? Vou fazendo, vou passando aqui por cima, depois eu vou dar mais algumas manchas verdes por cima desse verde meio amarelado que a gente está usando agora.
aqui, tá bom? Vou pegar um tom de verde aqui, um verde mais luminoso do que o primeiro, esse daqui. Vou fazer uns testezinhos aqui, ó, dar umas manchadinhas, ó. Essas áreas ficaram meio que sobrando. Então você vê que o Bristol Brush, você trabalha muito com ele pensando nesse tipo de sobreposição. Você consegue ir criando manchas bem orgânicas, com muita transparência, com muita leveza, né? Porque você trabalha pensando na sobreposição. Deixa eu aqui o mouse aqui, soltar aqui. A caneta prendeu. Estou trabalhando alguns tonzinhos esverdeados aqui, misturando um pouco, cobrindo um pouco algumas cores, criando manchas, criando textura, né? Vou agora aqui para essa camada do marrom, aqui clicando no painel ler nessa camada de manchas marrons, vou escolher aí sim tons amarronzados. E lembrando que essas manchas vão aparecer por trás das outras, porque aqui no painel ler a camada da mancha marrom está por trás. Então elas vão aparecer bem suaves, mas vão me dar uma textura bem bacana, até porque eles não vão cobrir totalmente o verde, ela fica lá por trás. Ó. É suave, eu consigo ir preenchendo bem as áreas. É por isso que eu peguei um desenho mais simples para fazer, porque você vê que para você realmente colorir um desenho usando o Bristol Brush, você consome bastante tempo, porque para você sobrepor essas pinceladas, você tem que trabalhar bastante. Então, eu peguei aqui para a gente entender como funciona, né, o Bristol Brush. Você vê que ele vai ganhando cara, né, vai ganhando cor. Vou voltar aqui para a camada da mancha verde e vou dar uma reforçada aqui com um tom de verde mais suavizado. Vou pegar aquele brush de textura que a gente usou, esse aqui, e vou dar umas passadas aqui para uniformizar. Aí você vai fazendo até que você vai preenchendo, você vê que o desenho está ficando da maneira que você quer. Deixa eu pegar um tom de verde escuro aqui, pegar um outro brush, vou dar 2 cliques aqui, vou editar um pouquinho esse brush de 7, vou deixar ele um pouco mais fininho, ou seja, vou duplicar ele aqui. Vou dar um traço com ele aqui. Vou dar 2 cliques e vou dar uma diminuída no size para ele ficar um pouco mais estreito. Assim. Vou deixar ele com menos densidade para ele criar aquela texturinha, né, aquele risco. Mexendo aqui para ele ficar mais. Deixa eu ver se eu estou usando algum pincel aqui. Não duplicou na hora que eu dupliquei. Esse aqui que eu quero usar. Isso. Só vou deixar ele assim mais denso. Faz a textura, vou deixar ele um pouquinho mais aqui. Aqui, assim que ele fica bem marcado. Esse aqui é o que eu vou usar.
escuro. Vou dar umas passadas assim para matar um pouquinho daquele amarelão aí, recuperar um pouco da minha textura. Vou acabar de fazer esses traços aqui, vou deixar esse brush um pouco mais transparente. Isso é uma coisa muito legal do desenho digital que você faz aqui. Eu estou fazendo, estou achando que ele está muito marcado. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou deixar ele mais suave. Eu posso baixar a opacidade dele aqui. Olha lá, é isso aí. Bom, aí você sai mexendo, preencher as áreas assim separadas. Você sai mexendo até que você chegue no ponto que você quer no desenho, mas você vê porque você consegue aqui o principal, a gente entender que a gente tem a possibilidade de criar desenho com muita aparência de imagem, né? Você consegue efeitos de transparência muito legais utilizando os Bristol Brushes, pensando principalmente nessa coisa da sobreposição, pincelada sobre pincelada, cor sobre cor, para conseguir esse tipo de efeito. Que foi, por exemplo, voltando aqui naquele desenho que eu tinha mostrado rapidamente no início, esse desenho aqui do Greg Jasler, ele usa muito isso. Quando você vê aqui no painel de camadas, você vê que ele separou tudo muito bem. Vou jogar essas camadas aqui fora, que não estão usando. Aqui, por exemplo, eu vou vendo camada por camada. Para essa camada background, apesar de ser o background, ele colocou lá em cima porque tem muita transparência. Você vê que ele basicamente ele criou a textura, né? Aí tem as camadas de cor, as camadas das pinceladas azuis. Você vê que ele usou um pincel mais denso para a cor ficar bem visível. As pinceladas laranja, o fundo chapado azul, isso eu vou deixar para a gente ver no fim, porque foi um chapado para isolar o papel, né? A silhueta, as sombras, vou deixar a silhueta invisível, porque ela vai tampar o resto. Você vê que tudo feito em camadas, pensando na sobreposição, né? Um outro sombreamento aqui do outro lado. As linhas mais fortes, mais visíveis. Vou até pressionar, vou deixar só essa camada visível, para a gente ver bem a camada das linhas, meio parecida com aquela camada que eu fiz no início, no outro desenho da folha, para definir a forma, né? O sombreamento daqui, vou aumentar para ver o nome da camada. Ele tem uma camada de refinamento do sombreamento, ou seja, ele fez as camadas de sombra aqui e depois achou que devia refinar, criando essa outra camadinha de sombra. Do mesmo jeito que ele fez aqui as 2 camadas de cor, e depois ele criou uma camada de refinamento da cor, ou seja, um retoque que ele fez depois de uma base, né? Aí quando você junta, né, o background, a silhueta, a parte de textura que está por cima, que enriquece extremamente o desenho, que ele cria essa textura ali, aí você tem o resultado da ilustração. Num nível mais complexo, o que ele fez aqui foi basicamente o que a gente fez aqui. Ordenar o desenho em camadas, trabalhar os pincéis, os brushes, cada qual com a sua função. Quero pincelada mais fina, quero pincelada mais grossa, quero textura, quero mais transparência, menos transparência. E esse tipo de resultado é utilizando o Bristol Brush, tá? O Bristol Brush, ou você duplica um existente, ou quando você quiser criar um a partir do nada, você clica na paginazinha, como qualquer brush do Illustrator, né, que a gente viu isso inclusive no primeiro vídeo. Você clicou aqui, você escolhe a opção, no caso aí Bristol Brush, aparece, você cria, aplica e edita. Mexer aqui sem ter um pincel funcionando não tem muita lógica, então você dá um ok aqui, dá um nome, por exemplo, né? O que eu criei agora é esse daqui, que está sempre no fim da fila. Eu venho aqui, faço um traço, esse é o pincel que eu criei, vou dar 2 cliques e aqui eu vou fazer as edições como a gente acabou de fazer no nosso desenho em algumas situações. Você vai mexendo e vai vendo ali o que vai acontecendo e vai ajustando aquele brush para o tipo de utilização que você quer no teu desenho, né?
Então, fica aí a liçãozinha sobre o Bristol Brush, né? A tônica principal dele é quando você quer dar um efeito aquarelado, um efeito de transparência no teu desenho vetorial, ok? Por hoje é só.